Pode ser que você nunca passe em um concurso público se você não entender isso bem. Meu nome é Daniel Lopes, eu sou analista judiciário do TRE de São Paulo e hoje eu quero conversar com você a respeito de algo que foi extremamente importante na minha vida, algo que eu precisei entender para que eu começasse a ter bons rendimentos nas minhas provas. E eu quero compartilhar isso com você, essa informação, essa orientação que vai permitir que você mude totalmente a mentalidade sua, a forma como você encara os concursos públicos, para que você possa finalmente dar o próximo passo, conseguir finalmente ter os bons rendimentos, ter umas boas notas nas provas e finalmente conseguir a sua aprovação, ter a sua nomeação e poder mudar a sua vida profissional, mudar a vida da sua família também. Eu peço que você me dê o voto de confiança, então assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o vídeo vai sim mudar a forma como você vê a sua preparação para concursos públicos. Também peço que você deixe já a curtida no vídeo, compartilhe depois no final, se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos. E também é importantíssimo que você deixe nos comentários o que você achou, o que você tem feito, como você encara esse assunto que a gente vai conversar hoje. Vamos lá então direto para o assunto do nosso vídeo. Eu vou falar a respeito de 3 tipos de determinismos e eu quero saber como você encara esses determinismos e eu vou dizer como que isso impacta a sua preparação para concursos públicos. Vamos lá, o primeiro tipo de determinismo é o determinismo genético. Esse com certeza você já ouviu falar, que é aquele que diz que você herdou genes dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais e em razão desses genes você foi acumulando aqui características. E aí, em razão dessas características, você vai ter já a sua vida pré-determinada. Você já vai seguir por um caminho em razão de você, por exemplo, ter já habilidades esportivas ou você tem habilidades mais para a área da matemática, porque você tem uma questão genética por trás. Você é mais inteligente, você é menos inteligente, você é mais capaz ou menos capaz nas coisas. E eu quero já tirar um pouco a respeito desse mito. Quando a gente fala sobre concurso público, você que pensa que o determinismo genético define quem passa em um concurso público, pode ter certeza que você está enganado. Pessoas com QI extremamente avançados, extremamente altos, podem pegar uma prova de um concurso público e simplesmente ir mal naquela prova. Porque concurso público não tem a ver com inteligência nesse sentido que estamos falando agora. É claro que um QI mais alto e tudo mais pode permitir que a pessoa tenha uma preparação talvez um pouco mais acelerada? É claro que sim, mas isso nunca impediu ninguém de passar em um concurso público e isso também não define a maioria das pessoas que são aprovadas. A grande maioria das pessoas que são aprovadas em concursos públicos são pessoas comuns, pessoas dedicadas. Na realidade, o que acontece muitas vezes, pessoas com QIs muito elevados têm diversos problemas com relação à adaptação, com relação à socialização e acabam tendo mais dificuldade até mesmo do que pessoas que têm o QI comum, como eu, como você, que pode estar assistindo esse vídeo. É claro que concurso público tem uma série de regras, uma série de questões que estão intrinsecamente relacionadas a uma preparação específica para concurso público. Uma pessoa que tem um QI elevado, ela pode ter um raciocínio mais acelerado, ela pode entender um pouco melhor a matéria, mas se ela não se preparar de forma adequada, se ela não tiver o estudo necessário, se ela, por exemplo, não aprender coisas específicas sobre uma banca específica que vai cair naquele concurso, pode ter certeza que ela não vai conseguir ter uma aprovação. Então, a questão do determinismo genético está descartada. Não interessa se você nasceu com uma capacidade genética maior ou menor. A questão está relacionada à forma como você vai se dedicar e se preparar para o concurso em específico. Quanto mais tempo você se dedica a uma tarefa, mais você se especializa naquilo. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de saber muito pouco sobre algo, ou então ter muita dificuldade em alguma coisa, e à medida que você vai tentando, vai praticando, você vai melhorando. Eu gosto de falar, quando eu comecei a, por exemplo, aprender a tocar violão, eu não sabia tocar nada, não dá para dizer que eu tinha uma habilidade nata naquilo. Algumas pessoas podem até ter uma habilidade um pouco maior, que seria o que a gente considera um QI mais avançado naquilo ali. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, eu fui melhorando. E se eu tivesse continuado treinando, hoje eu poderia estar aí entre os melhores músicos na área do violão, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer, existem diversos livros
relacionados ao assunto de que à medida que você treina muito algo por muito tempo, você vai se capacitando cada vez mais e se tornando cada vez melhor naquilo que você se capacitou. Por exemplo, o livro Código do Talento. O livro Código do Talento diz que se você pega uma pessoa comum, totalmente comum, que não sabe nada a respeito de algum assunto, algum tema, alguma coisa, e ela vai praticando ao longo de 10 anos. É claro que a gente vai jogar no extremo aqui, mas ao longo de 10 anos ela consegue sair do nada para ser absolutamente uma das melhores do mundo naquela área, tá? Então, utilize desse conhecimento, dessa ideia, para você melhorar seu aprendizado, para melhorar sua capacidade para chegar em um concurso público e parar de jogar a culpa na sua genética. Não tem nada a ver com a sua genética, tem a ver com a sua determinação, com o seu foco, com a sua disciplina. O segundo tipo de determinismo que eu quero falar com você é o determinismo psíquico. É aquele que você vai adquirir com a sua criação direta dos seus pais. Não estou falando ainda sobre o ambiente de uma forma geral, mas sim diretamente dos seus pais ou então daquelas pessoas que te criaram. Pode ser seus tios, seus avós, enfim, as pessoas que te criaram diretamente, te passaram diversos ensinamentos, diversas crenças, às vezes limitantes, às vezes crenças que permitiram que você alçasse voos mais altos, e essas crenças foram moldando um pouco o seu comportamento, um pouco não muito o seu comportamento, foram moldando o seu caráter, foram moldando a pessoa que você se tornou hoje. Muito do que eu sou é resultado do que meus pais entenderam que faria mais sentido para a minha vida, tá? Isso faz muito sentido, eu consigo observar na minha vida diversas características que eu encontrei nos meus pais. Agora eu quero dizer para você que isso não é determinante também na sua aprovação. É óbvio que existem famílias que incentivam mais o estudo e essas pessoas com certeza vão estar um passinho na frente. Agora, quando a gente pega experiências que nós vemos, por exemplo, irmãos gêmeos até, ou então irmãos, famílias que são criadas todas da mesma maneira, e nós temos pessoas que conseguem, às vezes, alcançar feitos extraordinários, e outras pessoas que simplesmente não conseguem, às vezes, alcançar os mesmos feitos que o irmão que teve a mesma criação teve. Então a questão do determinismo psíquico em razão da criação dos pais ou dos responsáveis também cai por terra quando a gente pega mesmas criações com resultados absolutamente diferentes. Nós vemos que características pessoais e liberdades de escolha pessoais é que acabam influenciando no fim das contas. Então, pare de jogar a culpa na sua criação. Comece a assumir a própria responsabilidade daquilo que você vai fazer daqui para a frente. Você pode não ter determinado tudo aquilo que aconteceu até agora, mas você pode determinar tudo aquilo que vai acontecer daqui para a frente. O terceiro tipo de determinismo que eu quero conversar com você hoje é o determinismo ambiental, que é aquele que vai dizer que você vai ser um fruto daquele ambiente que você se encontra. Você vai ser um resultado. Então, se você anda com pessoas que estão no mundo do crime, você vai ser uma pessoa que vai cometer crimes. Se você anda com pessoas que são responsáveis, você vai ser uma pessoa muito responsável. Inclusive, você também vai ser um resultado daquilo que foi acontecendo na sua vida também. Isso tem a ver também com o determinismo ambiental. Aquilo que foi acontecendo na sua vida, as frustrações, as vitórias, tudo aquilo foi moldando o seu caráter, foi simplesmente definindo quem você vai ser. Você tem que ser daquela maneira porque isso e isso aconteceu na sua vida. E aí também cai por terra. E aí a gente observa relatos e histórias. Existe uma história muito interessante de uma pessoa que foi, na época do nazismo, né, essa pessoa foi para o campo de concentração e aí ela observou a família dela inteira ser dizimada e o povo dela inteiro ser dizimado também. E foi uma pessoa que, após sair do campo de concentração, ela tinha tudo para viver uma vida extremamente amarga, uma vida extremamente de uma pessoa derrotada pelas condições que a vida trouxe para ela, mas foi absolutamente o contrário. Escreveu diversos livros, teve formações educacionais, pós-graduação, enfim, teve uma vida ativa de produção e uma vida que a pessoa soube lidar com aquela situação. Então, os estímulos que a vida foi trazendo para ela, ela soube como trazer respostas que fossem boas para a vida dela no fim das contas. Viver uma vida amargurada não ia trazer nenhum benefício para ela, então ela conseguiu compreender isso bem, ela teve inteligência emocional suficiente para poder passar
adiante, continuar a sua jornada. Então a gente observa diversos exemplos de pessoas que tiveram um ambiente totalmente transtornado, um ambiente totalmente complicado e conseguiram fazer coisas incríveis a partir daquilo. Em razão do ambiente, algumas pessoas vão caminhar para um lado de amargura, um lado de coitadinho de mim, e outros vão trilhar para o caminho totalmente diferente, que é: eu vou pegar tudo isso que foi de ruim, eu vou pegar de aprendizado e vou mudar a minha trajetória, eu vou mudar a minha vida e mudar a vida de quem eu conseguir mudar também. Então existem essas duas pessoas, então o determinismo ambiental também cai por terra quando a gente começa a analisar. E aí o que a gente chega de resultado final para a gente poder associar isso à nossa trajetória de concursos públicos? A gente observa que, à medida que a gente abdica do determinismo, a gente vai se tornando cada vez mais humano, à medida que a gente vai permitindo que nós, como indivíduos, possamos ter uma liberdade de escolha, uma liberdade de dizer não ao determinismo. A minha genética diz que eu não sou capaz, mas eu tenho a liberdade de dizer que eu sou sim capaz. A minha criação pelos meus pais diz que eu não sou capaz, mas eu tenho a liberdade de escolha de dizer que eu sou sim capaz e que eu vou correr atrás. O meu ambiente não era favorável, cresci com pessoas que não estudaram para concurso, nunca ouvi falar sobre concurso, enfim, todo o ambiente dizia que não ia dar certo, mas eu tenho a liberdade de dizer que vai dar certo e que eu vou correr atrás para que dê certo. E aí, à medida que a gente faz isso, que a gente foge desse determinismo e que a gente começa a percorrer um caminho de liberdade de escolha, a gente vai se tornando cada vez mais humano e a gente vai se tornando cada vez menos animalesco, porque é o animal que segue 100% dos seus instintos, que segue 100% do seu ambiente, que segue 100% da sua criação e genética. Então, à medida que a gente caminha esse percurso de liberdade de escolha, a gente consegue se tornar cada vez mais humano. E a gente se tornando cada vez mais humano, a gente consegue cada vez mais percorrer um caminho de consciência, de autoconsciência e de autodeterminação. A gente consegue definir para onde nós vamos, onde nós queremos ir, conseguimos fazer um planejamento. O animal não faz planejamento, o animal simplesmente segue os seus instintos. Você, como ser humano, você consegue imaginar em que situação você está agora, você consegue planejar o futuro, você consegue se projetar no futuro e consegue traçar toda uma trajetória até chegar lá. Eu espero que o vídeo tenha sido satisfatório para você. Se sim, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos, porque ajuda demais. Não esqueça de se inscrever caso você seja novo no canal, porque isso também ajuda bastante, e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tudo bem? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.